esse bairro possa ouvir o Evangelho, a boa notícia, e seja alcançado para Jesus. E eu quero deixar uma palavra ainda, só vou ler. É o Salmo 100. Vocês não precisam abrir, mas podem lê-lo em casa se quiserem. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus pátios, com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Eu me alegrei muito eu estava pensando agora, tinha umas poucas crianças que nós temos. Outras épocas, quando nós estivemos aqui, nós inclusive moramos aqui por 2 meses, nós tínhamos muitas crianças. E para minha alegria, essas crianças estão hoje todas grandes, vieram me abraçar e eu já não reconheci mais elas. Muitas porque mudaram, são adultos. Glória a Deus por isso. Porque ouviram a palavra, creram e continuam no caminho. Por isso é tão precioso o trabalho com os pequeninos também. E eu quero abençoar vocês. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Queridos, é também para nós uma satisfação, para mim, de poder estar aqui. Fazia um bom tempo, a última vez que nós estivemos aqui foi ainda mesmo antes da pandemia, em 2019. No período de 2013 até 2019, nós estivemos com certa frequência por aqui, mas os tempos vão mudando. E de alguma forma, talvez esta seja a nossa última vez que nós passamos por aqui. Aos poucos, a idade vai chegando. Nós estamos, na realidade, viajando, o pastor Sérgio e a Vera, nós estamos com eles, no carro com eles. Eles já tinham feito 1.500 quilômetros para chegar até a nossa casa no Mato Grosso do Sul, e eles moram no Rio Grande do Sul. Entre mentes, ele já fez mais de 6.000 quilômetros, né? Nós já estivemos em Teresina, estivemos em Parnaíba, onde é que está o Evandro Carvalho está formando a igreja em Parnaíba, e lá no município de Cocal, uns 100 quilômetros de Parnaíba. Já estamos girando por aí. Aqui já passamos agora as comunidades aqui. Ainda queremos visitar uns amigos em João Pessoa, que tem um pastor que acaba de se aposentar, foi morar em João Pessoa, e é um dos discípulos meus, que foi para a faculdade de teologia, era da minha igreja em São Leopoldo, onde fui pastor há 40 anos atrás. E, bem, esse nosso grupo nessa viagem, eu tenho brincado às vezes assim, que é uma viagem de 3 idosos e uma jovem, e a jovem tem 75 anos. É a Marlina. Então vocês sabem que a gente tem um pouco mais do que isso. É muito prazer de estar com vocês. Eu gostaria de hoje à noite deixar para vocês uma palavra que eu já tenho deixado também nas outras igrejas. E a palavra que eu queria deixar para vocês, se vocês abrirem, podem abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Mas a palavra que eu queria dizer para vocês: não deem para trás. Não deem para trás. Na fé e na igreja. E nós, lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus estamos quase no final da Bíblia, o último versículo diz esta palavra nesse sentido. Um ventilador que não quer deixar as coisas aqui no lugar. Hebreus 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e que são salvos.
Leio mais uma vez. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e que são destruídos, mas dos que creem e que são salvos. Veja que alguns, estavam dizendo há pouco que o Anderson, você é desde o começo da igreja, está aqui? E a Marlene, né? Marilene. Eu já confundo por Marlene, mas que bom, tem alguns que estão desde o começo. Aliás, essa comunidade, como já foi colocado, de alguma forma, ela é como um filho adotivo dentro da igreja luterana, né? Porque houve um começo anterior de ela ser, né? Então, essa comunidade, para nós da Missão Zero, eu me lembro da reunião, eu fazia parte, naquela época, já do Conselho da Missão Zero, estou hoje ainda no Conselho, e na época, o Ayrton, né, era pastor no seminário, e ele disse, olha, tem uma igreja, eu tenho um pequeno trabalho lá no Muriti, e está se perguntando se nós vamos assumir esse trabalho lá, naquela igreja lá. E veio numa reunião, nós ficamos esperando um pouco, na próxima reunião, então se diz, vamos lá, vamos. O Ayrton estava muito animado para subir o trabalho, que se assumisse o trabalho aqui, e foi assim que ela acabou sendo da Missão Zero, e isso faz 21 anos. Olha só, quanto tempo já passou. É bom ver também aí, ver as meninas ali, que eram crianças quando nós ficamos 2 meses morando aqui, né, e muitos de vocês estarem aqui. Esse é um privilégio quando pessoas ficam. Eu tenho a membro mais antiga em Três Lagoas, está um pouco mais de 36 anos. Né? Eu formo a igreja que eu e um pequeno grupo formamos o trabalho da igreja lá. E essa pessoa, a Leila, na época era uma jovem mãe e tinha 2 filhinhos, depois ela teve mais, mas ela tinha 2 filhinhos e ela vinha no culto como uma menininha de 3 anos. Essa menininha de 3 anos hoje é mãe de uma moça de 13 anos. Então ela tem, e essa moça, essa neta daquela primeira membro da igreja, essa neta hoje ajuda a cuidar no culto infantil. Nós temos uma equipe de quase 30 pessoas que ajudam nas diversas classes de culto infantil, porque nós temos bastante crianças. Hoje nossa igreja tem mais ou menos 150 membros, e nós estamos agora começando a sonhar em chegar em 300 membros, né? Mas é muito bom ver, porque nós estamos numa terceira geração, e a liderança, o presbitério, toda a liderança de hoje são os filhos daqueles primeiros. É uma outra geração já. E nós continuamos lá. Eu já entreguei com pastor, veio um outro pastor, depois agora já tem uma pastora, né? Então, nesse meio tempo, essas mudanças, é bom ver quando tem essas mudanças. Agora, sem dúvida, vocês devem ter passado dificuldades. E o que eu queria dizer hoje para vocês, vindo dificuldades, vindo provações, ou mesmo coisas que fascinam às vezes, e nos fazem como deixar a igreja, deixar da fé, não se deixem iludir por essas coisas, não retrocedam. Porque diz aqui, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Aquele que deixa de se reunir e que deixa de participar, ele vai mornando e esfriando até morrer na fé. Ele será destruído. Vocês sabem quem destrói? É o diabo. Então, vocês são pessoas que chegaram à fé, vocês que aceitaram Jesus, vocês que nasceram de novo em Cristo, num nascimento espiritual, porque creram de fato em Jesus, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus ressuscitou, que vocês têm a ressurreição em promessa, porque vocês estão em Cristo, Cristo está em vocês, e como Ele ressuscitou, vocês ressuscitam, nós ressuscitamos. Não percam isto. Não deem para trás, porque se der para trás, se você começar a vacilar e der para trás, o que vai acontecer? Você vai ser destruído, você perde a salvação. Você acaba ainda acreditando em Deus e dizendo que acredita em Deus, mas lá dentro você não segue mais, você não está mais confiando nele, você de fato não está mais andando com Jesus. E quem não anda com Jesus, quem não anda com os irmãos, está morto na fé já. Então tem que cuidar nesse processo. Mas aqui diz, nós somos daqueles que creem
e que são salvos. Agora, esta igreja para a qual aqui foi escrito, nós não sabemos quem foi o autor. De todos os livros do Novo Testamento, nós sabemos, mesmo de Atos, onde não diz o nome de quem escreveu essa parte do Novo Testamento, são 27 livros que tem no Novo Testamento. De todos eles nós sabemos quem escreveu, inclusive de Atos, onde não consta o nome do autor, nós sabemos que é Lucas, porque ele escreveu no início do Evangelho de Lucas para um tal de Teófilo, e quando ele começa a escrever o livro de Atos, ele não cita seu nome de novo, mas fala que está escrevendo para o seu Timóteo, dando continuidade àquilo que escreveu, porque no primeiro livro do Evangelho ele escreveu até a ressurreição de Jesus, e agora ele conta a história da igreja. Esse é o único livro que nós não sabemos quem escreveu, mas nós sabemos a igreja para quem escreveu, que era formado por hebreus. O que são hebreus? A língua hebraica existe até hoje em Israel. Os hebreus são os israelitas. E quando eles saíram do Egito, eles eram chamados na escravidão do Egito, porque esse povo por 400 anos tinha sido escravo no Egito, e através de Moisés foram milagrosamente libertos de lá, e passaram pelo Mar Vermelho de uma forma milagrosa, sobreviveram a 40 anos perambulando pelo deserto, até chegarem à terra que Deus tinha prometido para os seus antepassados, a terra de Canaã, que hoje também é terra de Israel. Mas eles eram conhecidos como hebreus, porque hebreus significa escravos. Eles tinham sido escravos por 400 anos escravos, e eles saíram agora da escravidão do Egito, eram livres. Nós somos pessoas que estamos em Cristo, fomos libertos da escravidão do diabo, da morte. Nós fomos libertos da escravidão que o pecado produz sobre nós, do pecado, do diabo e da morte. Quando Jesus venceu na cruz, ele gritou, a última coisa foi: está consumado, está tudo feito que tinha que ser feito, basta nós agora crermos naquilo que Ele fez, e crermos em Jesus, nos confiar nele, pela fé, aceitando Ele, seguir Ele. Então nós somos libertos. Nós somos, nesse sentido, fomos hebreus, fomos escravos do pecado, escravos de Satanás, não no Egito como foram os israelitas. Nós somos livres. Paulo escreve no texto, no início de Coríntios, ele diz assim: fostes resgatados do reino das trevas de Satanás para o reino da luz em Jesus Cristo. Nós somos pessoas libertas, que fomos resgatados por um preço pago muito alto, que ouro e prata não conseguem pagar, que é o sangue de Jesus que foi derramado para pagar o preço do nosso pecado, da nossa culpa, que nós temos, para nós podermos ser salvos, sermos redimidos, ser tirados das garras de Satanás, do reino das trevas, para pertencermos a Jesus. Então nós temos esse privilégio, e não deveríamos fazer de tudo para cuidar o máximo e nos apoiar mutuamente, para ninguém abandonar a sua fé em Jesus e ninguém abandonar a igreja. Porque se começa a abandonar a igreja, então ele começa a fraquejar e começa a parar na fé. E estes cristãos já tinham passado por dificuldades muito grandes antes, eu quero trazer isso depois. E agora estavam passando de novo na tentativa de pelo menos uma parte dos membros dessa igreja, que para quem é escrito esse texto, estavam começando a vacilar, estavam deixando de se reunir, relaxando de se reunir para os cultos, não estavam indo. Isso está no versículo 25, 25, um pouco antes, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de se encontrar com Jesus. Então, o que ele está dizendo? Não deixemos de nos reunir, isso é nas celebrações, nos cultos, nos encontros da igreja. Mas ao contrário, isso quer dizer, ele está dizendo como está se tornando um hábito, um costume de alguns aí, que estão no risco de morrer na fé com isso aí. Mas se nos animemos mutuamente, quer dizer, ajude-se mutuamente, ainda mais que você sabe que o dia de se encontrar com Jesus está chegando. Agora, é fundamental
que nós ficamos firmes. O que pode ajudar você, o que nos pode ajudar a nós não retroceder? E o que nos pode ajudar a não retroceder e para você não ser condenado, perder a sua fé em Jesus Cristo, perder a salvação, não retrocedendo, permanecendo com os irmãos na fé, se reunindo com os irmãos na fé e permanecendo firmes na fé em Jesus Cristo e seguindo e continuando sendo transformado, porque o processo de ser cristão é um processo, a salvação é dada, mas a transformação precisa acontecer no dia a dia e ela vai avançando. Mesmo para mim que tenho 77 anos, ainda Deus está trabalhando coisas de transformação que vou percebendo, opa, tem mais uma coisa aqui, agora estou aprendendo uma coisa que é nova, que eu preciso modificar na minha vida, vou ter que trabalhar isso na minha vida. Então, esse processo só acontece quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós reunimos e quando nós permanecemos em Jesus. Agora, o que pode nos ajudar? O texto, um pouco antes, ele nos vai dizer quatro coisas que nos ajudam a nós não retroceder, para nós ficar firmes até o encontro com Jesus. A primeira coisa que nos ajuda é olhar para o passado e ver o que Deus já fez na nossa vida. Você já passou coisas difíceis? Certamente. Sua família já passou coisas difíceis? Com certeza. A igreja já passou coisas difíceis, períodos difíceis? Com certeza. Todos nós passamos. Esta igreja aqui também já tinha passado por coisas difíceis. Muitos, não sei quantos anos antes, mas uma série de anos antes, quando esses cristãos chegaram à fé e formaram uma comunidade como aqui, eles passaram muita dificuldade. Nós lemos no versículo 32, 33, vou ler versículo 32 e 33. Lá diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, isso é quando chegaram à fé em Jesus, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. O que está dizendo aqui? Se agora veio de novo um momento difícil para vocês como igreja, a igreja aqui, é dizendo, lembre-se que vocês já passaram por coisas difíceis lá no começo, quando vocês chegaram na fé, onde vocês foram insultados, vocês foram machucados, vocês foram ofendidos porque vocês estavam cheios de Jesus. E muitas vezes, certamente eram por parentes que ficaram bravos, porque todo mundo era pagão, seguia tudo que é divindade naquela época, e alguns renunciaram ao paganismo e decidiram seguir Jesus, e tinha só Jesus como Senhor. Então, parentes, autoridades da cidade, pessoas perseguiram, criaram muita dificuldade para esses cristãos hebreus naquele seu começo, e eles padeceram, sofreram muito no começo, quando eles chegaram à fé. Não foi fácil quando eles chegaram à fé, eles tiveram grandes dificuldades, mas eles ficaram firmes, eles sobreviveram àquela época. Agora estavam de novo tendo dificuldades, então o autor lembra eles e anima eles: olha, vocês já passaram por dificuldades. Lembra como Deus cuidou de vocês? Vocês oraram nas situações difíceis, sejam pessoais, de família ou na igreja que for, vocês oraram. Lembre-se, e Deus cuidou de vocês. Deus não cuidou? Cuidou. Então, esta lembrança do passado, nós lembrarmos o que Deus já fez para nós como igreja, como pessoa, como família, aquilo que Deus já fez para nós no passado, é que nos ajuda a sustentar, para nós ficar firmes quando vem de novo dificuldades, vem provações, vem coisas difíceis sobre a nossa vida, que são inevitáveis, elas vêm. Segunda coisa que nos ajuda a ficar firmes, a não retroceder, é confiar nas promessas de Deus contidas na palavra de Deus. Bem, tem promessas que às vezes em igreja se faz que não consta na Bíblia, então aí tem que ficar meio desconfiado, né? Às vezes se promete que se você seguir Jesus e participar da igreja, você vai ficar rico. Coisa nenhuma, Jesus disse muito ao contrário. Não tem nada disso não.
Deus pode abençoar? Deus pode abençoar, mas não há nenhuma garantia que se você der um dinheiro numa igreja que você vai ficar rico. Ou você vai ganhar isso e aquilo lá. Não é assim. Jesus fala, quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E cruz não é coisa agradável. Significa renunciar a coisas. Então, mas há promessas da Bíblia. O versículo, eu vou ler agora os versículos 34 e 35. Ainda fala sobre essa dificuldade do passado deles. O versículo 34 diz assim: vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Ele está dizendo, no passado vocês passaram dificuldade, alguns de vocês foram jogados na cadeia pelas autoridades, porque vocês creram em Jesus e aderiram à fé cristã. Eles foram para a cadeia, era perseguição. Eles foram visitados pelos demais e apoiados. Outros perderam todos os seus bens, tiveram pelas autoridades suas casas, seus móveis, não tinha moto naquela época, não tinha bicicleta e carro naquela época, mas se tiveram os seus bens confiscados, perderam os seus bens. Horrível. Mas eles não abandonaram a fé. Por quê? Porque eles sabiam da promessa de algo muito superior do que qualquer bem que se perde nesse mundo que Deus tem preparado para nós. Jesus diz em João 14, versículos 1 a 3. João 14, versículo 1 a 3, foi na noite em que Jesus foi traído antes de ser crucificado. Os discípulos estavam muito tristes, porque eles sabiam que Jesus tinha falado que ia ser crucificado. E eles estavam, para eles isso não era concebível. Eles estavam super abatidos, super desanimados aquela noite. E Jesus diz para eles assim, João 14, 1 a 13. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos ou moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E quando eu voltar, vou buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver. Ora, esses cristãos aqui tinham perdido casas, bens, talvez não todos, mas muitos desses primeiros cristãos, nesta cidade onde estavam esses hebreus, perderam seus bens, foram confiscados. Duro isso de ser cristão. Mas eles não abandonaram a fé, porque eles confiaram nas coisas superiores e permanentes que não vão acabar, que vão durar. Sua casa vai acabar, seu carro vai acabar, sua roupa bonita vai acabar, seu sapatinho bonito vai acabar, seu brinco não vai durar para sempre. O que vai ser do seu carro daqui a 100 anos? O que vai ser da sua casa daqui a 100 anos? Você não sabe, nem sabe de quem vai ser, nem sabe se vai ainda estar em pé. Tudo vai passar. As coisas que nós temos nesse mundo, claro que nós precisamos, são uma bênção para nós, mas elas vão passar. Mas nós podemos até perdê-las. O que você não pode perder são as coisas que Deus está preparando para você no reino dos céus. E essas são superiores e são permanentes, duram para sempre. Essas você não pode perder. Por isso, não dê para trás na sua fé, não abandone a igreja. Fique firme e ajude os outros a ficar firmes. E aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, não têm aceitado Jesus, ajude-os a crer em Jesus para terem essa salvação eterna. Para que quando morrerem estarem com Deus e não
Bem, outro lugar você sabe como é que se chama. É que não é um lugar bom. No reino das trevas, lá Satanás reina. E depois que nós morremos, vai chegar o dia que todos vão ser ressuscitados, vivos como mortos. Obrigado. Todos vão ser ressuscitados, né? Tanto os que creram como os que não creram, para estar perante Deus. E uns vão, quem permaneceu, quem creu em Jesus e permaneceu até a morte, vai ter a salvação. Logo depois desse texto de Hebreus 10, vem o livro de Tiago. E Tiago 1, versículo 12, aqui o versículo diz, Tiago 1, 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quem são os que amam Jesus? Aqueles que perseveram, que ficam fiéis a Ele até o fim. Quem não fica firme e não mantém a sua fé e não persevera, evidencia que não ama a Jesus. Mas Jesus diz que está preparando um lugar, coisas muito superiores. Jesus disse que Ele está indo preparar um lugar. Estou pegando uma das promessas para nós confiarmos. Tem muitas outras na Bíblia. Mas essa é uma dessas promessas. Jesus disse que estava indo para os seus discípulos, está dizendo para nós, fui para o céu, fui preparar um lugar para vocês. Tá? Tem muitas moradas, vou preparar a casa para vocês. E a casa que vai ter lá, a sua lá vai ser bem melhor que aqui. Com certeza. Vai ter ar-condicionado se fizer calor lá, né? Vai ser uma casa que Deus prepara, que Jesus prepara para nós. É muito superior e não é uma coisa passageira. Não é uma casa que começa a rachar, começa a desmoronar e se acabar. É eterno. E é maravilhoso. Há coisas que Deus está preparando, que Jesus está preparando para nós no reino dos céus, que nós nem nossa imaginação não consegue chegar lá. Não cabe num cérebro em 1.500 gramas de miolo de cérebro. Não cabe aqui dentro as grandezas das coisas de Deus e que Deus está preparando. Confiemos nas promessas de Deus e isso vai nos ajudar a não dar para trás. Terceira coisa aqui, o texto aqui de Hebreus, o autor fala para eles, para eles não desanimar, para eles não dar para trás. A terceira coisa é desenvolver perseverança. Tornar-se perseverante. Eu vou ler agora o versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, está dizendo, vocês precisam aprender a perseverar. Por natureza, nós desistimos fácil das coisas. Não? Porque às vezes você começa uma coisa e o negócio não dá muito certo e você já chuta o balde. Não? Essa é a vontade, mas não pode fazer isso. Na vida nós precisamos aprender a encarar as coisas, e mesmo quando vem dificuldades, é a mesma coisa que nem prova na escola. Vai ter que estudar. E vai ter que encarar a prova. Talvez não tire 10, tire 7, tá bom, já passou. Mas precisa encarar a prova. Se passou, vai passou. Se não estuda e não passa, vai ficar para trás. É a mesma coisa na caminhada de fé. A vida é formada de provações. E nós não deveríamos ficar chateados quando vem coisas difíceis na vida. Nós em si não gostamos muito disso. Mas o Tiago, por exemplo, aqui ele diz em Tiago 1, os versículos 2 até 4, o Tiago escreve aqui, um pouco adiante. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quer dizer, tenham por motivo de alegria passar um monte de coisas difíceis na vida. Nós não achamos normalmente assim, né? Mas ele está dizendo, tenham por motivo, como cristão, tem motivo de alegria de passarmos por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé é que produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, nossa perseverança tem que chegar ao ponto que não se desiste mais. Que nós não ficamos pelo caminho quando vêm as coisas difíceis na nossa caminhada de fé. Eu fico firme, vem o que vier. Aguento. E vou trabalhando, vou confiando, vou orando, vou apoiando mutuamente, até passar. Vai passar. Tudo passa. Tudo tem seu tempo. As coisas difíceis que você passou levaram tempo, às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, mas passaram, passam. Assim passam todas essas coisas difíceis da vida. E aí é importante desenvolver perseverança. Quem cuida para enfrentar provas, coisas difíceis e vencer, seja qualquer coisa da vida que se torne difícil, quem desenvolve isso é que são pessoas que não retrocedem facilmente, porque eles ficam firmes mesmo nas circunstâncias mais adversas. O diabo sempre vai tentar derrubar e fazer você desistir. O diabo quer que você deixe a caminhada da fé. O diabo quer que você deixe a comunhão com os irmãos, deixe a igreja. Mas você fica firme. E quanto mais você fica firme, mais persistente você fica, mais perseverante você fica. E essa perseverança precisa chegar ao ponto de ser madura, ao ponto de que eu não desisto mais, seja o que vier. Tanto se vier provações, como se vier fascinações por causa de riqueza, ou grandes projetos, ou coisas que também podem nos levar a afastar de Deus. Então, desenvolver a perseverança é uma das coisas chaves para nós sermos pessoas que permanecem fiéis até o dia da nossa morte. E a última coisa que nos ajuda a não dar para trás é olhar para frente, olhar para a volta de Jesus. Versículo, nesse texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 e 38. E é uma citação, ou é um hino que eles cantavam naquela época, que ele cita aqui. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Jesus vai voltar. E aqui diz, ele volta em breve. Há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, quando isso aqui foi escrito, quando essa igreja aqui existiu, a quem foi dirigida essa carta, ou essa epístola, para animar eles a ficar firmes, eles já esperavam a volta de Jesus. E nós ficamos pensando, ele vem em breve, demorou 2000 anos, não chegou, como é que é esse negócio do breve? Né? Deixa eu fazer com vocês observar uma coisa. Eu tenho 77 anos. Quanto tempo eu vou viver ainda? Não palpite quanto eu posso viver ainda, talvez. Alguém me ajuda aí? Até 105? Poxa, então você está me dando ainda a possibilidade de viver 28 anos. Anda! Essa é uma última chance, mas pouco provável. O que mais seria um pouco mais realista? Com 77 anos eu posso viver ainda quanto tempo mais ou menos? Até 100? Quantas pessoas você sabe que chegam aos 100 anos? Uma em 10 mil? Uma em 20 mil? Eu acho que eu não tenho chance. Eu acho que nós não devemos contar com 100 anos de idade, ninguém de nós. Pode ser que alguém que queira, Deus, que alguns de vocês cheguem, e cheguem inteiros, não toda, seja com Alzheimer e mente, que chegue inteiro. Tem pessoas que chegam, sim. Tem o homem mais velho que atualmente do mundo é um cearense. Pelo menos dizem na internet que é um cearense que está com 114, parece. Né? É um homem. A mulher tem alguma mulher mais velha com 115 no mundo. 115 anos hoje em dia. Mas dá para chegar, tá? Mas é mais provável que eu tenho uma saúde mais ou menos boa que Deus me deu. Mas assim, eu não estou contando, eu estou contando, talvez, se Deus for bom, entre 85 até 90. Mas se for 85, eu estou com 77, está bem pertinho. Está bem pertinho. Eu sei que é assim, você sabe que é assim. E nem sempre nós chegamos até esse ponto. Nós tivemos um filho saudável. E com 33 anos pegou um câncer, e com 35 anos
Morreu deixando duas crianças pequenas, de 4 anos e 1 ano, que agora estão com 12 e com 9 anos, os nossos netos. E quando eu perguntei para ele, quando se soube que estava com câncer, era um câncer que não tem cura, né? Tem medo de morrer? Ele disse, não, pai, não estou com medo, eu sei para onde eu vou. Eu sinto pelos meus filhos, pela minha esposa, né? Que não vão poder me ver, eu não vou, né? Mas da minha parte eu estou em paz. E eu vi um comentário dele, pouco antes dele falecer, ele dizer para um amigo dele, olha, minha vida fica pela metade do que o normal, mas minha vida foi muito boa. Graças a Deus foi muito boa. Agora, o que acontece quando você morre? Porque você não sabe quanto tempo pode, se não demorar tanto assim. Pode ser que você chegue aos 90 anos, 95 anos, queira Deus que você chegue lá inteiro, naturalmente. Que eu não desejo para ninguém estar com Alzheimer, a mente não funcionando, ou fisicamente lá acamado, e coisa. Isso não é muito também a melhor coisa, não chegar velho nessas condições, né? Mas o que vai acontecer no dia que morrer? Um dia que você falecer, quando eu morrer, meu coração vai parar, meu cérebro parece que, pelos que dizem que ainda vai funcionar por uns 2, 3 minutos, porque ele ainda fica funcionando, eu ainda tenho ciência, eventualmente por 2, 3 minutos, apaga e daí você foi. Aí o meu corpo começa a desmanchar, vai apodrecer, né, no cemitério. Mas o que acontece comigo? Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, meu espírito está ligado a Cristo. Jesus, tem texto da Bíblia que diz que nós em Cristo já ressuscitamos, já é uma promessa, já é uma realidade para Deus. O que vai acontecer? Eu adormeço. Eu adormeço e não sei mais o que está acontecendo. Quando vocês adormecem, digamos, você adormece às 10 da noite, você acorda às 6 da manhã, você lembra o tempo passar? Ninguém lembra o tempo passar. A Bíblia diz que aqueles que morrem em Cristo não estão mortos, eles dormem em Cristo, estão dormindo, porque eles vão acordar. Podem passar mais 2.000 anos, mais 10.000 anos para Jesus voltar, ou mais 100.000 anos para Jesus voltar. Olha que na hora que a tua mente apagar, você não vai perceber, vai ser apagar e acordar. E você não percebeu que passaram 10.000 anos ou 100.000 anos quando Jesus voltar, ou se foram poucos anos, e você vai acordar e você está sendo ressuscitado por Jesus e recebendo um novo corpo, um corpo sem as deficiências que esse corpo que nós temos aqui tem. E que não vai ter doenças, não vai precisar usar óculos, graças a Deus, né? E vai ser perfeito. E vai ser uma coisa para toda a eternidade, não é para 80, 90 anos daí. É para sempre. É para sempre. Milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos, eternamente. O universo de Deus é grande, Deus tem enormes projetos ainda com esse enorme universo que Ele criou. E onde Ele vai contar conosco para participar. Eu não acredito que vou ficar milhares, milhões de anos só louvando. Vou estar louvando, a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós vamos estar louvando com os anjos. E a todos os remidos que vão ser milhões ou bilhões, com os anjos, com todo enorme coral de anjos, vai ser um louvorzão que não dá para imaginar, com milhões de pessoas adorando, cantando a Deus, bilhões de pessoas cantando a Deus, e os anjos juntos cantando a Deus. Isso vai ser fantástico. Você quer perder isso? Você não pode perder isso. Por isso, não dê para trás. Não retroceda da sua fé em Jesus Cristo. Não retroceda de participar da igreja, da comunhão com os irmãos, para você não esfriar e você não perder isso. Mas ajude os irmãos a apoiar-se mutuamente. Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Mas é importante que você mantenha a fé e que você ajude os outros a serem animados. E por isso, eu tenho a expectativa de que vocês ajudem muitas pessoas nesse bairro e um dia não caiba mais as pessoas nesse templo também.
Nós estamos pensando, nosso templo, nós resolvemos construir um templo que cabe 180 para 200 pessoas. Nós tivemos já esse ano um culto com 190. Coube. Mas estamos orando e começando a orar para chegarmos a 300. Aí nós vamos ter que mais do que um culto no domingo. Tá? Não vamos construir mais, não vamos gastar o dinheiro em pedras mais. Vamos gastar nossas energias, nosso dinheiro em pessoas para chegarem à fé e serem firmados na fé. E eu quero animar vocês, não retrocedam. Não percam a salvação de vocês. Nem por causa de provas, por causa de dificuldades, nem por causa das biquinhas e rolinhas que acontecem em família, acontecem também dentro da igreja. Nada deve te fazer afastar dos irmãos da igreja e nada deve te afastar de Jesus. Permaneça firme, não perca o que Jesus está preparando para você no seu reino da luz. Nós não somos daqueles que retrocedem e são perdidos, mas somos dos que creem e que são salvos. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Eu gostaria de orar. Pastor Bruno. Eu vou orar e vou passar para ti a palavra. Querido Deus e Pai, quero me achegar perante o trono da Tua graça